Com a alta de preços do Bitcoin, muita gente começa a se perguntar: será que eu perdi o bonde? Será que já é tarde para investir em Bitcoin? Nesse momento, o preço do Bitcoin já ultrapassou os US$ 90.000, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que quando você estiver assistindo, ele já tenha ultrapassado os 100 ou mais de US$ 100.000. E muitas pessoas aí, principalmente pessoas que estão entrando agora e que ainda não conhecem o Bitcoin, se perguntam: bom, eu acho que eu estou entrando tarde, eu acho que eu perdi aí o tempo ideal para alocar e investir em Bitcoin. E nesse vídeo a gente vai descobrir se isso é verdade. Será que você já está tarde para começar a investir em Bitcoin? Ou será que talvez a nossa perspectiva do que é cedo e do que é tarde ainda não está muito bem definida? E para isso nós vamos entender diversos fatores que poderão impactar na precificação do Bitcoin e entender em números, tá? O quanto o Bitcoin pode subir nos próximos anos. Eu vou mostrar aqui, através de alguns modelos matemáticos, quanto o Bitcoin pode valer nos próximos anos, nas próximas décadas, inclusive, e talvez isso vai mudar um pouquinho se você é daqueles que acredita que está chegando tarde no Bitcoin. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Block Trends, porque a gente está fazendo esse tipo de material todas as semanas, praticamente todos os dias, e você vai ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo no mercado, até mesmo entender algumas análises mais aprofundadas e entender se é hora de comprar ou vender. Além do mais, a gente está fazendo isso lá no Block Trends de forma muito mais avançada, mostrando para os nossos assinantes como a gente está negociando na nossa carteira Satoshi. Inclusive, nós estivemos aí acompanhando toda a evolução desse bull market, porque nós iniciamos nossos relatórios lá em novembro de 2022 e nós já abordávamos naquele período que era um bom momento de compra, e nós estaremos sinalizando quando é que vai ser um momento aí de possível saída do mercado nesse atual bull market. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a plataforma do Block Trends Pro, nós vamos deixar no primeiro link da descrição e vai ter um QR Code aqui na tela que também você pode conhecer mais das nossas funcionalidades e aproveitar esse ciclo de alta atual, lucrando aí no mercado com profissionais que vão te explicar tudo o que você precisa saber para ter êxito aí, para conseguir acompanhar e surfar essa tendência de alta que o Bitcoin está atualmente. Mas eu queria já abordar alguns fatores aqui, e o primeiro fator é regulatório. A questão regulatória do Bitcoin, ela ainda é muito discutida, justamente pelo fato de que ainda não existe clareza regulatória no que diz respeito à compreensão de como as instituições financeiras e como os investidores poderão enxergar o Bitcoin de forma mais geral. Não existe esse nível de clareza regulatória. Inclusive, pesquisas rodadas aí, inclusive a pesquisa rodada pela própria Bitwise, que possui ETFs lá nos Estados Unidos, eles sinalizaram que o principal fator que faz os financial advisors, que são basicamente aqueles profissionais que recomendam investimentos para seus clientes, sejam do varejo ou institucionais, uma das principais coisas, um dos principais motivos que faz com que esses financial advisors não recomendem Bitcoin é justamente as preocupações regulatórias. Com a chegada de um novo governo lá nos Estados Unidos, após a vitória do Donald Trump, isso pode se alterar bastante, fazendo com que exista um nível muito maior de clareza regulatória em relação ao mercado de criptomoedas como um todo, principalmente pelo fato de que muitas instituições financeiras ainda têm dificuldades com o próprio órgão regulador lá nos Estados Unidos de fazer interações com empresas e com ativos digitais propriamente ditos. E aqui eu estou falando tanto de fazer a custódia, quanto de oferecer serviços com criptoativos para seus clientes. Agora, se existir um cenário com maior clareza regulatória, começando lá nos Estados Unidos, no Brasil isso já é um pouco mais avançado, mas pode avançar muito mais ainda, e também em outras grandes economias do mundo, nós vamos ter não só exchanges de criptomoedas, como por exemplo a Bybit, que é a plataforma que nós utilizamos aqui no canal, mas também bancos propriamente ditos funcionando como empresas aí de criptomoedas também. Então imagine um cenário onde bancos e instituições financeiras estarão fornecendo serviços de criptomoedas para os seus clientes, tanto aqui na parte de custódia, quanto na parte de negociação, staking ou várias outras coisas aí que estão disponíveis para o mercado de criptomoedas. É justamente por isso que nesse tipo de cenário, onde há uma maior interação bancária e interação de instituições financeiras com o mercado do Bitcoin,
o ativo, obviamente, vai acabar se facilitando por essa entrada maior de capital, por ter mais facilidade de entrada de capital. Inclusive, na parte de entrada de capital, vem o segundo ponto: a maior institucionalização do Bitcoin. Esse interesse institucional começou a se intensificar no início desse ano, com a chegada dos ETFs spot lá nos Estados Unidos, e agora nós já vemos uma captação líquida bastante impressionante. Nós tivemos aí basicamente um dos maiores lançamentos de ETFs na Bolsa dos Estados Unidos, que foi os ETFs de Bitcoin sendo negociados de forma spot, ou seja, com uma exposição à vista, né, com uma exposição de fato ao próprio ativo do Bitcoin, e aqueles emissores eles possuem os Bitcoins guardados em carteiras frias. Isso significa que esse interesse institucional de grandes instituições financeiras aí, grandes fundos de investimento de promoverem ETFs, produtos negociados em bolsa, acabou fazendo com que muitos investidores aí que utilizavam ETFs passassem a investir diretamente também em Bitcoin através aí desses ETFs. Esse tipo de interesse institucional também pode se favorecer do cenário número 1 que a gente citou aqui, que é os fatores regulatórios. E o terceiro cenário que eu queria falar antes da gente passar para os modelos é a própria falta de compreensão. Então, como eu disse, os financial advisors, então não só os financial advisors, mas os próprios gestores de fundos e investidores institucionais ainda possuem uma alta disparidade aí na parte de compreensão em relação ao Bitcoin e em relação a outros ativos. Isso significa que boa parte das pessoas, e agora nem mesmo na parte de institucional, tá? Eu tô falando de pessoas comuns mesmo. Pare para se perguntar quantas pessoas ao seu redor, quantas pessoas na sua família, quantas pessoas no seu trabalho sabem o que é Bitcoin. Nós ainda temos uma grande quantidade de pessoas que não fazem a menor ideia do que é Bitcoin, para que ele funciona e como é que ele serve. É justamente por isso que essa falta de compreensão nos dá aqui um gap na parte educacional. Quem já aprendeu o que é Bitcoin está tendo uma vantagem competitiva em relação àqueles que não aprenderam. Porque quem ainda nem sequer conhece o que é Bitcoin, não sabe o que Bitcoin existe, ainda tem uma longa jornada até começar a investir em Bitcoin. É por isso que quem está entendendo hoje, quem conhece Bitcoin e sabe como é que funciona hoje, tem uma vantagem competitiva em relação à quantidade enorme de pessoas que ainda não faz a mínima ideia do que é Bitcoin. Inclusive, lá no Block Trends Pro nós temos materiais educacionais que te ensinam do zero, mesmo que você não saiba absolutamente nada de mercado, até você ser um investidor consciente, com um alto nível de convicção, e também aproveitando os ciclos de mercado para evoluir dentro do investimento do Bitcoin. Se você quiser conhecer mais sobre a plataforma do Block Trends Pro, vai ter um link num QR Code aqui na tela e também no primeiro link que está na descrição. Eu recomendo que você, caso ainda não saiba o que é Bitcoin e não conheça o Bitcoin propriamente dito, que você vá lá. Inclusive, nós temos um curso chamado de Bitcoin para iniciantes que está gratuito e você pode começar a estudar a partir de agora. O quarto ponto, e aqui é um ponto mais complexo, onde eu vou mostrar o modelo, é justamente a captura do prêmio monetário. Cauê, o que é isso de prêmio monetário? Basicamente, por conta da inflação de preços, muitas pessoas, praticamente todos os investidores, perceberam que colocar dinheiro em ativos financeiros acaba sendo mais rentável e mais lucrativo do que manter o próprio dinheiro na sua posse. Aquela ideia de guardar dinheiro no colchão deixou de ser algo praticável, justamente porque esse dinheiro no colchão ele perde valor em relação aos bens e serviços que as pessoas consomem. As coisas ficam mais caras, não porque a quantidade de procura é maior ou algo assim, mas sim porque o valor do dinheiro foi sendo degradado e foi sendo perdido ao longo do tempo. É justamente por isso que as pessoas passaram a pegar parte desse dinheiro e colocar em ativos financeiros, como ações, como imóveis, ETFs e várias outras coisas que estão à disposição, inclusive até mesmo arte, tá? Então, obras de arte como quadros assim podem ter se tornado em algum momento um bem de prêmio monetário, justamente porque as pessoas preferiam manter ativos que valorizam do que manter dinheiro. É justamente por isso que o Bitcoin, agora com propriedades bastante diferentes desses outros ativos, inclusive eu vou deixar aqui um card aqui em cima mostrando
como é que o Bitcoin é diferente do resto e como é que funciona a economia do Bitcoin. Mas o que importa pra gente é que o Bitcoin, com todas essas características diferentes do mercado tradicional, ele começa a trazer boa parte desse prêmio monetário, ou seja, o que é o prêmio monetário? É a quantidade de capital que está sendo alocado nesses outros ativos que não são para a utilização desses ativos e sim somente para proteção monetária, ou seja, aquelas pessoas que querem proteger o seu dinheiro colocaram dinheiro nesses bens, mesmo que eles nem façam ideia do que é aquele bem ou não tenham interesse nenhum em empresas, não tenham interesse nenhum em casas ou em arte, eles só estão colocando lá para conseguirem se proteger da inflação. Essa parte de capital começa a migrar para o Bitcoin. Isso aqui faz com que o Bitcoin cresça em termos de valor, porque ele vai capturando esse prêmio monetário que está em outros ativos. Como é que a gente faz para calcular isso? Bom, existe um modelo chamado Bitcoin Schrödinger Model, que foi desenvolvido aqui pela Swan Research, e o autor é o Rafa Zaguri, que inclusive já teve aqui no canal do Block Trends anteriormente. Nós já fizemos podcast com ele, depois eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, mas basicamente o que nós temos nesse modelo é uma calculadorazinha aqui bem simples de você utilizar, apesar de estar em inglês, ela é bem simples de você utilizar e você consegue calcular o quanto o Bitcoin poderá subir a partir de vários princípios em relação ao seu prêmio monetário. Então, aqui embaixo nós temos aqui um resumo de tudo aquilo que ele assume. Então, ele assume as ações em relação à capitalização de 100 trilhões de dólares. Nós temos aqui títulos públicos, 130 trilhões de dólares, ouro, 10 trilhões de dólares, prata, 1,3 trilhões de dólares, mercado imobiliário, 320 trilhões de dólares, e nós temos o mercado de cripto aqui na faixa de 0,5 trilhões de dólares. E tem aqui as artes, né? Então a gente tem obras de arte na faixa de 1,7 trilhões de dólares. Então o que o modelo faz? O modelo simplesmente captura parte do prêmio monetário que está nesses ativos. Então cada um desses ativos contém prêmios monetários, ou seja, quanto de capital que está nesses ativos é somente para proteção contra a inflação e não para, de fato, o ativo em si, para a utilização daquele ativo. Então aqui nós temos ações com 80% de prêmio, títulos com 80% de prêmio, 60% de prêmio no ouro. Então basicamente o que o modelo faz? Quanto desse prêmio monetário será capturado pelo Bitcoin? Quanto de capital que estão nesses ativos vai para o Bitcoin? E aqui nós temos vários cenários. Nós temos, por exemplo, o cenário em que o Bitcoin captura 10% do prêmio monetário das ações. Ou então um cenário onde o Bitcoin captura 10% do prêmio monetário dos títulos públicos. E assim vai. No ouro, na prata, no mercado imobiliário, no mercado de cripto, né, excluindo Bitcoin, porque Bitcoin é uma coisa e criptoativos são outro, e no mercado de obras de arte. Nesse modelo, o cenário base aqui, inclusive, se você quiser, você pode mexer aqui, tá? Você pode alterar o modelo de acordo com aquilo que você acredita, você pode brincar aqui com os valores, mas no modelo base criado aqui pela Swan, nós temos uma perspectiva que no valor atual, tá? No valor atual de 91 mil dólares, o Bitcoin deveria valer 646 mil dólares. Isso significa que o valor justo do Bitcoin, adotando que ele poderá capturar esse prêmio monetário que está em outros ativos, é 7 vezes acima do valor atual, tá? Entretanto, você pode até expandir um pouco mais. Se você acredita que o Bitcoin poderá fazer uma monetização, capturar esse prêmio monetário de forma ainda mais intensa, ainda mais rápida, você pode mudar aqui para o cenário mais bullish. E isso daqui nos coloca no preço atual de 91 mil dólares. O modelo, tá? O preço do modelo, ele deveria estar atualmente em mais de 2 milhões de dólares por um Bitcoin. Inclusive, se você quiser ver aqui na tabela, você pode ver o que vai acontecer nos próximos 10 ou 15 anos. Então, no valor atual, no modelo mais positivo, né? Então vamos voltar aqui para o base, só para a gente ter uma visão mais clara. No modelo base, em 20 anos, nós conseguiríamos capturar todo esse prêmio monetário que está
disponível nas ações, e o modelo final em 20 anos seria do Bitcoin valendo mais de 3 milhões de dólares. No modelo mais bullish, ao final de 15 anos, o Bitcoin poderia valer mais de 7,9 milhões de dólares por um Bitcoin. E aqui no cenário de hiperbitcoinização, tá? Então aqui é um cenário onde a gente consegue capturar basicamente todo o prêmio monetário que está disponível nesses outros ativos, nós poderemos ter aqui um final dessa monetização na faixa de 15 anos em cerca de mais de 24 milhões de dólares por um Bitcoin. Isso nos dá um potencial de valorização no cenário mais otimista que tem aqui na plataforma de 65 vezes o valor que está atualmente. Então, por mais que esses valores aqui sejam apenas teóricos e um método da gente tentar calcular o quanto de capital vai migrar de outros ativos para o Bitcoin, ele nos dá uma visão bem interessante, porque esse tipo de monetização já está em andamento. Isso não é algo que vai começar ainda e que vai começar a surgir, começar a ser implementado. Não, isso já, na verdade, já começou a ser implementado. O Bitcoin vem subindo desde a sua criação, desde o seu início da sua negociação e continua subindo ano após ano. Apesar de algumas correções durante esse meio período, o que é normal de acontecer em ciclos de mercado, nós continuamos subindo e nesse momento estamos próximos já dos 100 mil dólares. Um valor que há 5, 8 anos atrás era algo extremamente otimista e que poucas pessoas poderiam acreditar que isso aconteceria. E de fato nós já estamos aqui. Então o que será acreditar que ele pode chegar em 1 milhão, em 2 milhões ou em 15 milhões? Nós não sabemos, mas nós teorizamos que isso sim é possível. Então se você acredita que você está tarde para entrar no Bitcoin, experimente pensar naqueles que estarão entrando quando o Bitcoin estiver valendo 1 milhão de dólares. Bom, se você gostou desse conteúdo aqui, eu recomendo que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal do Block Trends, e mais materiais como esse estão sendo publicados diariamente lá no Block Trends Pro. No primeiro link da descrição tem todas as informações que você precisa. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Block Trends. Tchau!